Olá pessoal, hoje a gente conversa sobre C.S. Lewis. Esta aqui é uma coletânea de textos dele chamada Como Cultivar uma Vida de Leitura. E aqui o C.S. Lewis mostra pra gente que não só ele era um grande autor, mas também um grande leitor. Para quem não está ligando o nome do autor à obra, o C.S. Lewis é o autor de As Crônicas de Nárnia, que é o livro mais famoso dele, mas além de As Crônicas de Nárnia, ele escreveu muita coisa, principalmente envolvendo teoria literária, crítica literária e também muitos livros de cunho cristão. C.S. Lewis era um cristão bastante devoto e, conforme eu falei aqui, também era um grande leitor. Aqui em Como Cultivar uma Vida de Leitura, a gente tem uma reunião de textos do C.S. Lewis sobre leitura, sobre experiências dele com relação a livros, alguns textos também onde ele emite a opinião dele sobre alguns livros, e eu não sei vocês, mas eu adoro ver grandes leitores, grandes autores falando sobre as experiências de leituras deles, e aqui a gente tem ninguém mais, ninguém menos que C.S. Lewis falando de tudo isso. E como é comum aqui no canal, toda vez que eu falo desses livros que são coletâneas de textos, coletâneas de contos, ensaios, etc., eu vou comentar aqui sobre os meus favoritos, porque senão vocês sabem, o vídeo fica gigantesco. E ao fim do livro são propostos alguns exercícios para você pensar sobre as suas leituras, e eu pensei em colocar um deles aqui para vocês, e algum deles eu também responderei, mas sobre a forma de um vídeo que vai ao ar aqui no canal ainda neste mês. Então, começando, já queria destacar alguns pontos do prefácio, porque eu falei aqui que C.S. Lewis era um grande leitor, tinha uma biblioteca bastante volumosa, e aqui no prefácio a gente tem que Lewis realmente parecia se lembrar de quase tudo o que lia. Um de seus alunos recorda-se de que, se alguém citasse qualquer trecho de Paraíso Perdido, Lewis continuaria a passagem de cor. Impressionante, né? E eu dei uma pesquisada sobre o C.S. Lewis na internet e muitos críticos se referem a ele realmente como um homem muito culto e que não era incomum o C.S. Lewis impressionar pela capacidade dele de recitar diversos trechos de livros dos quais ele gostava e de cor. Outro aluno afirmou que poderia pegar um livro da prateleira de Lewis, abrir em uma página aleatoriamente e seu professor seria capaz de resumir o restante da página, citando-a normalmente, palavra por palavra. E agora, indo para o livro em si, este livro aqui é dividido em duas partes. A gente tem a parte 1, que é chamada A Arte e o Prazer da Leitura, e a parte 2, que são reflexões breves, algumas bem breves mesmo, não ocupam nem mesmo uma página desse livrinho que já é pequeno, sobre a prática da leitura. Então, falando da primeira parte. Na primeira parte, a gente tem alguns textos que são retirados de outros livros do C.S. Lewis. Um que aparece bastante aqui e que até já está há um certo tempo na minha lista de desejos, e acho que vai ser meu próximo livro, vamos ver aí, é um chamado Experimento em Crítica Literária. Se alguém leu e recomenda, comenta aqui embaixo, porque estou pensando em comprar em breve, dar uma furada de fila com este livro, principalmente depois de ter lido os textos aqui que são retirados deste livro, porque os textos são realmente muito bons. O primeiro, que é retirado desse livro, é chamado Por que Lemos? Segundo Lewis, lemos porque queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. O segundo texto também é retirado do Experimento em Crítica Literária e é chamado Como Saber se Você é um Verdadeiro Leitor. E aí ele coloca alguns critérios para ver se você é um verdadeiro leitor mesmo. Eu não costumo gostar muito dessas listas que acabam encaixotando a gente, fazendo com que a gente necessariamente tenha que ter uma série de características para ser rotulado de alguma coisa, mas o Lewis levanta uns pontos interessantes aqui. O primeiro ponto é: adora reler livros. O segundo é: valoriza muito a leitura como uma atividade e não como último recurso. E eu achei esse ponto aqui bem interessante porque geralmente é o que a gente vê por aí, né? As pessoas pegando o livro como se fosse o último recurso. Então, ok, tô sem internet, tô sem videogame, tô sem Netflix. Vou pegar aquele livro ali então, a leitura não é uma prioridade. E aqui ele coloca: a maioria não dá muita importância à leitura. Dedica-se a ela como último recurso. Abandona com entusiasmo tão logo surge qualquer passatempo alternativo. A leitura é reservada para viagens de trem, quando se está doente, momentos estranhos de solidão forçada ou para o processo chamado ler para dormir. Terceiro ponto é: lista a leitura de livros específicos como uma experiência transformadora de vida. Em breve teremos vídeos sobre isso aqui no canal. E o quarto e último ponto é: reflete e recorda continuamente o que se leu. O terceiro texto que eu queria mencionar é, adivinha, o terceiro texto do livro. Gente, eu tô mencionando todos, vocês estão vendo, né? Mas daqui a pouco a gente dá umas puladas em alguns. O título do texto é
Histórias infantis não são apenas para crianças. E este aqui foi um dos textos que eu mais gostei, porque eu sou uma forte partidária dessa ideia. Eu lembro que quando eu estava lendo Peter Pan, um amigo viu que eu estava lendo e falou: ai, nossa, você está lendo esse livrinho de criança, de forma meio pejorativa mesmo. E aqui o Lewis fala até de um trecho que, se eu não me engano, eu já comentei aqui em algum vídeo no canal, que é: uma história infantil que é apreciada apenas por crianças é uma história infantil ruim. E eu não poderia concordar mais com isso. Quem me acompanha aqui sabe que eu releio muitos livros, não tenho muito isso de a vida é muito curta para reler livros, não. Eu acho que a releitura é algo essencial. Inclusive teremos vídeos sobre isso aqui no canal, mas este vai ao ar só no mês que vem. E aí a gente conversa um pouco sobre essa questão da releitura, mas muitos dos livros que eu li quando criança, gostei e que li mais tarde, né, mais adulta, eu percebi que eu conseguia aproveitar camadas diferentes do texto que eu não conseguia aproveitar quando eu era pequena. E eu acho que é aí que mora a riqueza de um livro infantil bom, que é algo que a criança consegue aproveitar, mas numa camada mais superficial, e o adulto também mais numa camada mais profunda, entende mais a profundidade daquele texto. E tem um trecho aqui neste texto do Lewis que acho que sintetiza bastante o que eu quis dizer. Eu acho que meu crescimento é tão evidente quando agora leio os contos de fada, como quando leio os romancistas, pois agora desfruto dos contos de fadas melhor do que o fiz na infância. Por estar agora em condições de contribuir mais, é claro que eu extraio mais. Então é muito essa coisa que eu sempre bato na tecla também, de que você ter mais repertório te ajuda a conseguir extrair mais de uma obra e compreendê-la em sua totalidade. E aqui ele comenta também sobre um ensaio do Tolkien, que eu sei que é bem famoso, sobre contos de fadas, mas eu nunca li, mas fiquei muito curiosa para ler, porque aqui o Lewis diz que o ensaio que o Tolkien fez sobre contos de fadas é talvez a mais importante contribuição para o assunto que qualquer pessoa já tenha feito. Falei que a gente ia dar uma pulada, agora a gente foi para o fim da parte 1, e eu queria ressaltar uma seção chamada As Conquistas de Tolkien, que foi um grande amigo pessoal de C.S. Lewis. O primeiro texto que a gente tem aqui é uma resenha de O Hobbit, e apesar de ser curtinha, é uma das coisas mais legais que eu já li sobre O Hobbit. Queria destacar só um trechinho aqui, que é: definir o mundo de O Hobbit é, obviamente, impossível, pois é novo. Não se pode antecipá-lo antes de ir até lá, assim como não se pode esquecê-lo depois de ter estado lá. Nem preciso dizer que eu assino embaixo disso aqui. E aí o segundo texto que a gente tem é uma resenha de O Senhor dos Anéis. Esse texto aqui já um pouco mais extenso e igualmente maravilhoso. Segundo o C.S. Lewis, de novo, Tolkien faz algo único. Ele diz aqui que nada parecido com O Senhor dos Anéis foi feito antes, e ele diz que era algo tão diferente do que já se tinha feito que ele chegou a ler o livro antes de ser publicado, porque o Tolkien e ele eram amigos, como eu comentei, e ele leu, ficou embasbacado com aquilo, mas ao mesmo tempo sentiu um pouco de tristeza, porque ele não esperava que o livro fosse ter o sucesso que realmente merecia. Aqui, ó, na página 103, ele diz: quando revisei o primeiro volume dessa obra, dificilmente ousei esperar que tivesse o sucesso que eu tinha certeza de que merecia. Felizmente, eu estava errado. E aqui, nessa resenha, ele fala de um ponto que, meu Deus, me incomoda tanto quando eu vejo o pessoal falando disso, que eu já vi algumas pessoas aí na internet acusando a obra do Tolkien de ser maniqueísta, então de ser muito preto no branco, só tem o bom versus o mal, como se não tivesse essa área cinzenta. E sobre isso, eu queria recomendar muito um vídeo da Veves Valadares, que tem um canal excelente aqui no YouTube. Eu vou linkar o vídeo aqui no box de informações, porque pra mim, se você tem qualquer dúvida de que a obra do Tolkien é maniqueísta, esse vídeo da Veves vai matar essa sua concepção. E o Lewis também explora esse ponto aqui muitíssimo bem. Eu só não vou falar nada aqui porque, bom, temos obviamente spoilers de Senhor dos Anéis, mas pra quem gosta de Senhor dos Anéis, vejam se vocês acham por aí, ou comprem esse livro que vale muito a pena, a resenha do Lewis sobre Senhor dos Anéis, porque vale muito a pena. Em seguida vem mais um texto que foi um dos meus favoritos aqui, que é chamado Sobre os Perigos de Confundir Saga com História. E o que o Lewis faz aqui é alertar um pouco sobre como o patriotismo, principalmente aquele patriotismo um pouco mais fervoroso e que acaba levando até a irracionalidade,
realidade, às vezes, pode levar a gente a fazer uma análise superficial de alguns acontecimentos. Sobre isso, tem um trechinho aqui que sintetiza bem esse pensamento, que é: certa vez aventurei-me em dizer a um velho ministro da igreja que proclamava esse tipo de patriotismo: mas, meu senhor, não nos dizem que cada povo considera os seus próprios homens os mais corajosos e as suas mulheres as mais belas do mundo? Ele replicou com um tom bem grave. Aliás, o tom não poderia ser mais grave mesmo se ele estivesse declamando o credo no altar. Sim, mas na Inglaterra, isso é verdade. Agora indo para a parte 2 do livro, que conforme eu mencionei para vocês anteriormente, são textos bem curtinhos mesmo, só para vocês terem uma ideia, ó. Esses 2 textos aqui ocupam uma página, esse aqui nem uma página inteira cada, e praticamente todos são assim, no máximo 1 a 2 páginas. E eu queria ressaltar primeiramente o da página 136, porque eu acho que ressoa com o primeiro texto que eu ressaltei aqui, o chamado Porque Lemos, no qual o Lewis fala que a gente lê porque queremos enxergar o mundo com os olhares de outras pessoas, e eu acho que este texto aqui ressoa muito com o primeiro, porque ele diz assim: este texto, aliás, é retirado de uma carta que ele mandou para o seu amigo Arthur Greeves, e aliás, muitos textos aqui dessa segunda parte são trechinhos retirados de cartas que o Lewis escreveu. Ele diz: você me perguntou se alguma vez já estive apaixonado por alguém. Embora eu não tenha experiência pessoal daquilo que chamam de amor, tenho algo ainda melhor: a experiência de Safo, de Eurípides, de Catulo, de Shakespeare, de Spencer, de Austen, de Brontë, de qualquer outro que já tenha lido. Enxergamos através dos olhares deles. E aí, em seguida, na página 137, ele fala de uma questão que costuma dividir opiniões entre os leitores, e eu queria saber a de vocês aqui, porque o título é Livre para Pular. É bobagem achar que, ao ler um livro, você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que não terá utilidade para elas. E eu queria saber de vocês já pularam alguma parte do livro? Porque eu confesso que algumas vezes eu já tive muita vontade e eu até já cheguei a pular, mas não sei, gente, eu me sinto mal e aí eu acabo voltando para ler aquilo que eu tinha pulado, porque, não sei, eu não consigo dizer que eu li o livro se eu pulei alguma coisa. Só que aí, quem acompanha mais tempo no Instagram vai lembrar que uma vez eu tava no carro com meu namorado e aí a gente tava discutindo alguma coisa sobre Os Miseráveis, e muita gente que leu Os Miseráveis concorda que aquela parte da Batalha de Waterloo é excessivamente longa. E eu sou uma delas, eu concordo, acho que aquela parte foi meio chata, realmente. E aí meu namorado falou que tinha pulado uns trechos dessa parte. Eu fiquei muito indignada. E até perguntei de vocês se vocês já tinham pulado também. E muita gente falou que já leu Os Miseráveis, mas que tinha pulado essa parte. E aí fiquei curiosa, porque às vezes eu penso, tá, eu vou pular uma parte, mas como que eu sei que aquilo não vai influenciar no fim? Fiquei curiosa para saber como vocês fazem esse critério, assim, de saber que se você pular aquilo, não vai ter impacto no fim da sua leitura. Deu para entender? Eu acho que em livros de não ficção é mais fácil fazer isso, tanto que eu acho, assim, super tranquilo pegar um livro de não ficção e ler só alguns trechos, principalmente livros mais de aprendizado, mais técnicos, então falando sobre um assunto, mas tem um tópico que você acha, isso aqui não quero, não vai ser útil, aí você pula, mas eu acho que em ficção fica um pouco mais difícil distinguir isso. Não sei se me fiz claro, mas queria saber as percepções de vocês aí, porque eu confesso que fiquei surpresa ao encontrar o Lewis dizendo isso aqui. E o mais legal dessa parte aqui é que a gente fica sabendo de vários livros dos quais o Lewis gostava muito, como, por exemplo, As Aventuras de Huckleberry Finn. Tem um textinho bem pequenininho aqui dedicado às aventuras de Huckleberry Finn. A gente fica sabendo também que o Lewis era um grande fã de Jane Austen, mas não gostava de Henry James. E eu acho que aqui nós concordamos, porque eu também não gostei muito de Henry James, não. E ele diz: você não conseguiria fazer-me gostar de Henry James e não gostar de Jane Austen, por mais que tentasse. É mais uma das cartas que ele escreveu. E na página 149 a gente teve um momento climão, porque ele falou mal de Dumas. Eu não li muita coisa do Dumas. Aliás, na verdade eu li uma coisa dele, que foi O Conde de Monte Cristo. Tenho muita vontade de ler Os Três Mosquiteiros, mas estou aqui aguardando ansiosamente o terceiro volume ser lançado pela Zahar. Já tenho o primeiro e o segundo, dá pra ver bem aqui. E aqui o Lewis fala mal de Dumas. Ele diz que, nos Três Mosquiteiros, quando a cena muda de Paris para Londres, não há percepção alguma de que chegamos a um novo país. Não há mudança de atmosfera.
Creio não existir sequer uma passagem no livro que comprove que Dumas alguma vez viu uma nuvem, uma estrada ou uma árvore. Alguém aí leu Os Três Mosqueteiros e concorda com isso? E ainda fala sobre Shakespeare e sua obra. Ele, aliás, dá uma definição tão linda para Shakespeare. Fala sobre Tolstói, enfim, fala sobre diversas outras coisas que eu não queria falar mais aqui, porque senão vai acabar estragando um pouco da surpresa de quem vai comprar este livro, e acho que vale muito a pena. E conforme eu comentei no início do vídeo, no fim, são propostos aqui alguns exercícios para o registro de reflexões de sua vida de leitura. E eu queria propor um aqui, porque eu acho que isso vai conversar com um vídeo que eu vou fazer mais lá na frente e eu queria saber um pouco de vocês. O exercício é: Lewis geralmente descreve o dom da leitura como uma oportunidade de ver através do olhar de outros. Que livros você leu que o ajudaram a ter uma perspectiva diferente? Como essas experiências causaram mudanças em sua vida? Fiquei curiosa aí para saber de vocês, então se alguém quiser responder, por favor, sinta-se à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo. Confesso que fiquei um pouco na dúvida se eu traria a resenha para este livro aqui, porque é um livro bem curtinho, não tem tanta coisa assim para analisar aqui, só que este livro aqui foi um alento para o meu coração em um momento que eu estava precisando. Denise, muito obrigada pelo presente, isso aqui chegou em excelente hora, e acho que por causa disso, por ser uma leitura tão gostosinha aí que eu não vejo muita gente falar por aí, eu não poderia deixar de fazer um vídeo específico para ele aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.